Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com o nosso devocional, a leitura da Bíblia. Esses dias para trás nós tivemos uma dificuldade em postar os nossos vídeos e por isso, alguns dias eles não foram ao ar, mas resolvida a questão, graças a Deus, já estamos de volta firmes e fortes com a leitura da Bíblia Sagrada. Talvez até algumas pessoas puderam ter pensado, será que o pastor não vai continuar a leitura da Bíblia procurando, meu Deus, o que aconteceu? Não, está tudo tranquilo, vamos prosseguindo então. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 2 do livro de Êxodo. Agora o nosso caminho é o Êxodo. O Êxodo quer dizer saída, porque foi no Êxodo que o povo de Israel saíram do Egito. Então, a palavra Êxodo significa saída. E aí nós vamos ver. Bom, primeiro nós já vimos a história de Jacó, primeiro a história de José no Egito, sendo governador, passando o tempo da fome, depois a fartura e a fome. A família dele desce para o Egito, passa a viver no Egito e depois a família de José morre. José morre, Jacó morre e vimos que entra um outro rei que não soube nada sobre José, ou seja, não soube ou não interessou ou não quis conhecer a importância que foi o trabalho de José para o Egito. E esse rei que entrou começou a ver quantos hebreus estão aqui vivendo no Egito. E se esses hebreus cismarem de amanhã se unir aos nossos adversários na guerra, nós estamos perdidos. Então, o segredo é: vamos escravizá-los. Por isso, o povo de Israel passaram a ser escravizados no Egito. Aí vem a ordem do rei para que os meninos fossem mortos, apenas as meninas fossem deixadas com vida, até porque as meninas eles queriam vender, ou poderia vender como escrava e etc. Mas os meninos deveriam ser mortos. Só que Deus foi com as parteiras e as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei havia determinado. Com isso, nasceu um menino chamado Moisés. Capítulo 2, agora nós vamos ler o nascimento de Moisés. Nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma mulher filha de Levi. Então, eram meio que parente, e aí eles se casaram. E sua mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, ela pensou o seguinte: eu não vou matar esse menino, porque agora a ordem de Faraó era que julgasse as crianças no rio Nilo. E ela então tentou de tudo esconder a criança. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos às margens do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Aqui postou-se de longe, né? Ficou de longe olhando, né? A gente pensa hoje de postar, né? De estar ali vendo, olhando o que vai acontecer. A irmã do menino. Ou seja, ele já tinha uma irmã, Miriam, era a irmã de Moisés. Então ela ficou de longe olhando o menino dentro do cestinho no rio. E diz assim: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio do junco,
e enviou a sua criada para tomar. Tá? E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Esse é o menino hebreu. Quando ela olhou. Alguns dizem que ela desceu para tomar banho, outros que ela desceu para se lavar. Havia um costume que eles usavam aquele rio, e o que acontecia naquele rio ali é como se fosse sagrado. Era mais ou menos como se fosse lá na Índia. Na Índia tem o rio Gandhi, né? Que as pessoas entram no rio, tomam banho, se joga água no corpo, porque eles acreditam na purificação da alma, do corpo e até cura de doença através do contato com essa água. E aqui a filha de Faraó, ao ver o menino no cestinho, segundo ela, tipo, uai, o rio está me dando uma criança, o rio está fazendo alguma coisa por mim, isso é um sinal de Deus, segundo ela. Então, disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. A senhora gostaria que eu chamasse alguém dos hebreus, já que o menino é hebreu, para poder criar esse menino para a senhora? E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, a própria mãe do menino, a mãe de Moisés: bom, pega este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou como sendo filho da filha de Faraó. Então, ela fez todo o trâmite: ele é meu filho, você vai criá-lo para mim, mas ele é o meu filho. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés, porque ela disse: da água o tirei. Bom, aí está o Moisés agora, já grandinho, vivendo no palácio. Vamos ver o que aconteceu. Claro que nós estamos pegando aqui, entrando um pouco na história, não dá para pegar passo a passo, desde criancinha, bebezinho. Aqui o Moisés agora já está grande, já no palácio, viveu no palácio, aprendeu as coisas do palácio, e a mãe de Moisés continuou tendo contato com ele, cuidando dele, mas ela não falou abertamente assim: olha, você não é hebreu, você não é egípcio. Ela esperou o momento certo para dizer que ele não era egípcio, que ele era um hebreu. E ela contou para ele a história. Vamos dar uma olhada a partir do versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu, os seus irmãos atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu de seus irmãos. Moisés saiu, a mãe agora já tinha falado: ó, Moisés, você não é egípcio, você é hebreu. Contou para ele a história, aconteceu assim, assim, e a verdade é essa: os hebreus são os nossos familiares e os egípcios. Aí aconteceu, José veio para cá, contou toda a história para ele. Então Moisés encontra um egípcio ferindo um hebreu, e olhou, e um ao outro, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. Moisés matou o egípcio que estava ferindo o hebreu, defendendo o seu povo, e escondeu o corpo do hebreu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E Moisés então chegou para eles e falou assim: ei, vocês estão brigando aí, ó. Você não pode brigar, vocês são irmãos. O qual os hebreus disseram para Moisés: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Temeu Moisés e disse: certamente o que eu fiz ontem, todo mundo já está sabendo. Aqui Moisés estava com aproximadamente quase 40 anos, quando isso aconteceu, de entre 30 e 40 anos. Então Moisés pensou: puxa, ele matou o egípcio que estava ofendendo o hebreu. Agora vê 2 hebreus brigando, tenta separar, e os hebreus dizem: você quer ser juiz sobre nós? Quer nos matar como você matou o egípcio ontem? Moisés pensou: puxa, todos estão sabendo
o que eu fiz, vou ter que fugir. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou, Moisés pensou, né, ouvindo Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu. Quando Faraó ficou sabendo que Moisés tinha matado um egípcio, ok? E depois Moisés tentou defender os hebreus e eles recusaram. Então veja bem, só para você entender, certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, tá? Tipo, Moisés agora quer ser o juiz. E aí Moisés fugiu da casa do palácio. E o sacerdote de Midian, finalizando o versículo 15, então ele fugiu e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali, expulsaram as moças. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber o rebanho, porque vê que as moças eram agredidas pelos pastores da região. Moisés se levanta e defende as meninas. E voltando elas a Reuel, seu pai, contou para Reuel e disse: por que hoje vocês voltaram mais cedo, minhas filhas? Vocês voltaram depressa, rápido, vocês foram pegar a água, porque antes elas chegavam para pegar água, tinham que esperar todo mundo dar de beber o gado, para depois elas pegarem água. Só que naquele dia, Moisés as defende e elas voltam mais cedo, e o pai pergunta: por que vocês voltaram tão rapidamente? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao nosso rebanho. Tinha um homem egípcio lá que nos ajudou, papai. Por isso, nós conseguimos voltar mais rápido. E disse às suas filhas: e onde ele está? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Vá lá, chama ele. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora como esposa. Claro, pensando, passou o tempo, ele ali trabalhando, vivendo ali, cuidando, como se fosse morando na casa, né, desse senhor. E aí Moisés acabou casando com Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou seu nome Gerson, primeiro filho de Moisés, Gerson, porque disse: peregrinei ou peregrino fui em terra estranha. Estou aqui agora, não posso voltar para o Egito. Também não falei para ninguém que eu sou hebreu. E aí Moisés começa a viver um dilema difícil, né? Porque, e agora? Eu sou hebreu, mas estou aqui, já estou construindo a minha vida, sou casado, tenho filhos. Versículo de número 23 vai dizer que o rei do Egito morre. E aconteceu depois de muitos dias aqui é anos, tá, gente? Fala muitos dias, mas é anos, tá? E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Eles nem podiam orar, você quer saber? Os filhos de Israel eram totalmente oprimidos por causa da opressão do rei. E então esse rei morre. Os filhos de Israel então suspiraram e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão do que eles estavam vivendo. Versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Nesse momento, Deus lembra da aliança que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu sempre falo, gente, que a maneira como nós servimos a Deus vai refletir na vida dos nossos familiares.
talvez você não vai conseguir ver seus familiares servindo a Cristo. Como Abraão, Isaac e Jacó não viram os seus parentes crescendo, prosperando e se livrando dessa terra, desse lugar difícil chamado Egito. Mas, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó, que foram fiéis, Deus atende o clamor dos filhos de Israel. Se a senhora tem um filho que não serve a Deus, uma filha que não serve a Deus, um parente ou seus parentes não servem a Deus, fique tranquilo. A única coisa que você tem que fazer, eu digo fica tranquila no sentido de continue buscando a Cristo sem ficar perturbada. Por quê? Na hora exata, o seu clamor, a sua oração vai surtir efeito. E por causa da sua oração, você verá Deus fazendo maravilhas na sua casa. Mas alguém vai ter que permanecer fiel, porque Deus lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, que foram fiéis. E por causa desta aliança, Deus ouviu o pedido de ajuda dos filhos de Israel e desceu para os ajudar. Eu quero orar por todos vocês agora. Sejam fiéis para que Deus também possa olhar para você e te ajudar. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por este momento glorioso. Obrigado por este momento santo, poderoso. Obrigado por esta hora tão digna que nós estamos aqui na presença do Senhor. E obrigado por saber que o Senhor é o nosso Pai. Obrigado por nós sabermos que, sendo nós fiéis ao Senhor, o Senhor estende as mãos e faz por nós os milagres. Uma coisa eu te peço, não nos deixe afastar-se da sua presença. No nome do Senhor Jesus, por favor, não nos deixe afastar da sua presença. Nós queremos a tua graça, o teu poder e a tua ajuda. Segura nossas mãos, Pai, e nos dê vitória juntos, nós, para a honra e glória do teu nome. Amém? Graças a Deus. Não esqueça, Deus é contigo, a força de Deus te faz um vencedor. Vejo vocês amanhã, capítulo 3 de Êxodo. Aí nós vamos contar a história, como Deus falou com Moisés. Tá? Moisés agora é um pai de família, cuidando dos seus afazeres, cuidando do seu rebanho, e do nada Deus aparece e fala com ele. Já já nós voltaremos. Deus te abençoe. Até já.